quando eu resolvi a escrever o livro, o meu primeiro livro, foi no momento de dor, no momento de estar realmente na cama, me recuperando de uma cirurgia, e também tive a oportunidade aí de estar lendo mais, que eu sempre gostei de ler, tá? Isso é muito, deixa eu deixar bem frisado aqui, que eu sempre gostei de ler. Então, de você estar podendo pensar um pouco mais na vida, porque a vida era sempre muito corrida, muita coisa para resolver. E aí, comecei também escrevendo como exercício terapêutico, tá? Eu tinha várias coisas escritas, mas eu, numa tarde, vendo o filme Histórias Cruzadas, eu falei assim, gente, essa história dessas mulheres parece com a história nossa, de todas nós brasileiras empregadas domésticas. Mas não foi naquele momento que aconteceu ainda o livro. Ainda levou um tempo, isso foi em 2015, que eu estava com todas as coisas escritas em papel, nada de computador, porque tudo meu era no papel mesmo. E aí até a minha irmã me ajudou a passar limpo minha confusão toda ali, porque era um caderno todo bagunçado, Elisete. Literalmente todo bagunçado. E aí, quando, em 2018, que eu já não estava mais trabalhando, eu primeiro fiz a minha primeira viagem da Junta de Missões, que eu também fazia voluntariado, da Junta de Missões Nacionais, no Morro do Alemão, Casa Viver a gente ia de vez em quando, na Cristolândia também, na Central do Brasil. Então, eu sempre fui envolvida. E aí eu resolvi, falei assim, quero fazer uma viagem missionária, mas eu quero ir para fora. E aí eu tive a oportunidade de ficar 2 meses em Cabo Verde. E voltando de lá, 2 meses depois, eu perdi a minha mãe. Tá? E no meio da pandemia, através de um livro que eu tinha ganho, falava sobre ressignificar e sobre projeto de vida. E ali naquele momento ali, Elisete, sem dinheiro nenhum, eu falei assim, eu preciso botar projeto até 65 anos. E eu falei assim, eu vou escrever um livro. Pensa você escrever um livro sem dinheiro. Liguei para a editora, porque eu não sabia nada sobre livro, absolutamente nada. Só tinha vontade. Só vontade. Vontade, o desejo e querendo contar a minha história. Liguei para a editora e falei assim, como é que faz para fazer um livro? Ah, você tem que me mandar tudo por e-mail. Eu falei assim, mas como é que vai ser isso, gente? Porque eu não tinha habilidade nenhuma, um computador, não tinha nada disso, sabe? E aí, com a ajuda de amigos, com a ajuda também da minha irmã, com a ajuda da própria Alceni também, e um rapaz que tinha uma loja lá perto também, me ajudava também, e eu mandei todo o meu material. Mas antes disso, Elisete, eu liguei para a editora, como é que faz? Ele falou assim, olha, o preço é X, fechado. Pode pagar no cartão de crédito. Eu falei assim, então, mas em quê? Porque cartão de crédito também não tinha. Não tinha dinheiro, nem cartão de crédito. Mas pode pagar no boleto. Em quantas parcelas? Aí ele foi falando, não, nessas não posso. Até que chegou um valor que eu podia pagar e parcelei os meus livros em 12 vezes. Legal. Você tirando o investimento financeiro, porque tem investimento de tempo, quais os desafios para uma pessoa que... Hoje eu converso com muitas pessoas que têm vontade de ter um livro, de escrever um livro. Quais são os principais desafios? Fora o financeiro, que a gente sabe que tem essa parte. Quais são as dificuldades, quais foram os desafios que você encontrou? Você primeiro teve que juntar ali todos os seus escritos. Mas hoje, se eu chegasse hoje e falasse, Gil, me ajuda, como é que eu faço para escrever um livro? Quais seriam os passos? Ah, Elisete, hoje eu posso chegar para como chegam algumas mulheres para mim, hoje eu sento e falo assim, gente, o que você quer escrever? Você quer falar sobre o quê? Qual o seu público? Primeiro você tem que saber o que você quer escrever, saber o seu público, para a gente poder traçar um projeto. Hoje eu posso falar isso para você. E aí, sim, eu até tenho uma editora para indicar, tá? Que você pode fazer de uma maneira mais acessível.
Você não precisa fazer uma tiragem enorme de livros, porque depois, Elisete, acaba que as pessoas ficam com aqueles livros acumulados, Elisete. Sim. Sabe? Porque não consegue vender. Porque não tem essa facilidade tão grande como são os grandes autores, os grandes escritores, Elisete. Tem toda essa questão. Mas aí eu falo tranquilamente, gente, é desse modelo. Como aconteceu agora depois do lançamento do segundo livro, uma pessoa me chamou do direct, eu quero escrever um livro. E aí eu não respondi ela logo, você não fosse responder. E aí eu falei assim, não. Aí eu chamei ela no privado e falei para ela, olha, os passos são esse, e você precisa de ver a felicidade que ela ficou. Eu imagino. Foi quando você veio agora fazer o segundo livro, você já conhecia ali a estrada? Porque eu acompanhei e vi que a desenvoltura que você teve, primeiro que você orquestrou um grupo de mulheres, que é muito mais difícil. O primeiro você vinha solo. Agora, qual é a dificuldade de orquestrar aí? Vir num solo e vir no... Porque, na verdade, você estava trabalhando ali sonhos de outras mulheres. Claro. Né? Eu já até ri, né? Porque, olha, eu imagino, eu acompanhei ali. Fala um pouco, Gil. Elisete, conversando com a minha terapeuta, é muito engraçada essa sua fala, porque conversando com a minha terapeuta, ela virou e falou assim, Gil, eu acho, como você é evangélica, deve ter descido assim, uma porção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida, porque como que você me arranja um projeto sem ter nada no papel? Eu falei assim, olha, simplesmente nasceu o desejo e hoje, realmente, olhando para o lado prático, Elisete, eu não coloquei nada no papel, eu simplesmente... Verdade, né? Não teve nada no papel, não teve projeto, eu não peguei uma caneta, não fui pro computador, não preparei projeto nenhum, não. Eu acho que a gente precisa fazer minha vida, minhas histórias, história de outras mulheres, porque tem mulheres com histórias incríveis que vai fazer a diferença na vida de outras mulheres. E aí eu saí convidando, e eu falei assim, vamos embora, vamos criar um grupo agora. Aí o Marcos, que é da Ações Editoriais, né, que é o editor, e eu falei assim, Marcos, olha só, eu preciso fazer um livro com 9 mulheres contando comigo, né, são 8, já convidei, quero saber o valor e tudo, como é que vai ficar, quanto que vai ficar para cada uma pagar, como é que vai ser as tiragens, quantos pode, quanto não pode. Só foi isso, Elisete. Mais nada. Cada um, minha filha, que se virou escrevendo o seu capítulo, contando. Mas eu vou falar sobre o quê? Assim, sobre a sua vida. As pessoas... Elisete, a gente, hoje eu entendo o seguinte, conversando com as... Depois que eu... Voltando para trás um pouco, gente, a Elisete, falando aqui agora da Elisete Barroso, que é uma querida. Elisete, eu conheço ela, já vai fazer 3 anos, né? 3 anos. 3 anos. Elisete, eu conheci ela num evento que eu fui em Caxias, sem saber nada de Caxias. E cheguei lá, conheci a Elisete, estava toda assim, sem saber como que era, aquela coisa de empreendedorismo. E eu conheci a Elisete, e eu fui no primeiro evento. No primeiro evento que a Elisete fez. Foi praticamente a primeira a comprar. Primeira a comprar, e ali pronto, começou. E a Elisete sempre muito atenciosa comigo. E eu louvo a Deus pela sua vida, Elisete. E você foi, assim, uma pessoa que segurou a minha mão no meio do empreendedorismo, no meio das mulheres. Gil, ó, isso é bom. Gil, isso não sei o quê. Vai, sabe, vai dar bom para isso. Então, Elisete, ela é uma pessoa que... Ela não é só uma empreendedora, ela também é uma conselheira, ela é aquela pessoa que tira a gente de furada também, sabe? Que dá as dicas de milhões, que fala pra gente assim, ó, faz isso, não faz, olha, desse jeito, sabe? Porque ela já tem essa experiência e ela já tem essa pegada no meio das mulheres que faz todo um diferencial. Então, Elisete, ela me segurou na mão. E também tem outra pessoa muito querida que me segurou a mão também, logo assim que eu lancei o livro, que é o Cimário Júnior, que também foi muito legal comigo, sabe, Elisete?
porque também me segurou na mão e me levou para grandes eventos literários também. Mas voltando lá, e aí começou o enredo ali no grupo de WhatsApp. Mas no final acabou dando todo certo. Eu lendo meu capítulo todo, depois em casa, com calma, eu fiquei muito feliz com tudo aquilo, porque você escreve, aí você meio que deleta, né, Elisete? E aí quando você pega o livro e vai folhear e vai ler, então é totalmente diferente, Elisete. Muito diferente, muito diferente. E eu achei que foi um projeto de Deus mesmo, sabe por quê? Porque da forma que você colocou, trouxe a ideia, na sua cabeça estava o projeto e no seu coração. E mesmo assim foi dando tudo certo, tudo se encaixou. E vou te falar, nós fizemos, o teu lançamento, mais um lançamento que você já tinha feito, do primeiro, que foi maravilhoso, mas esse segundo foi algo diferente. Não sei se você sentiu isso. Foi. Esse segundo as pessoas estavam emocionadas. Não sei se porque ali você também abriu a porta para que outras mulheres contassem suas histórias e elas ficaram muito mexidas com aquilo, se sentindo muito importantes. As mulheres se arrumaram, as mulheres chegaram lá com seus convidados, as mulheres pareciam que estavam debutando. E eu falei, olha que experiência linda que tu fez com que as mulheres... Tu sentiu isso? Senti realmente, Elisete, porque foi assim. Foi um projeto que realmente eu fiquei o tempo todo ligada, pedindo direcionamento de Deus sobre todas as coisas, orientação para que conduzisse. E quando eu fiz o convite para a Débora, o Oliver, gente, a Débora foi no Natal, eu liguei para ela acho que na semana do Natal. E a Débora virou e falou para mim assim, Gil, eu ganhei o meu presente de Natal. Não tem preço. Não tem preço, sabe? Esse é o meu sonho. Então, isso não tem preço, não tem preço. Eu acho que não tem nada que pague uma mulher poder contar a sua própria história, vivenciar isso. Porque, Elisete, a gente vê que no mundo da literatura, no mundo da escrita e tudo, todo mundo acha que isso é uma coisa para a classe alta, para quem está lá em cima. E não, isso está acessível a todos. Verdade. A todos. Não, é maravilhoso. Ó, eu já comecei entrando pelo livro, mas a Gil tem uma história sensacional, que a Gil foi uma empregada doméstica, e só que quando eu a conheci, que foi isso mesmo, foi na FGV, num grande evento, que ela chegou, a última coisa que você imaginava era que ela fosse uma empregada doméstica. Então ela já tinha esse empoderamento, já tinha de ver que ali era o trabalho dela, mas que ela podia mais. Tu sempre teve esse posicionamento? Sempre, Elisete, desde muito jovem eu trabalhei sempre com mulheres assim, mulheres que tinham um posicionamento de grande empresária, advogada, como a própria atriz também. E eu sempre falo, Elisete, do limão você tem que fazer uma limonada. Se você está num local que você pode aprender, observe, seja humilde para aprender com quem está ali que possa te passar alguma coisa. Então, se você pode estar num restaurante maravilhoso, se você tem a oportunidade, mesmo que a trabalho, você poder entrar em alguns restaurantes que eu já entrei na Zona Sul, como na Europa, como no Canadá, e em tantos outros lugares, no Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, você aproveita a oportunidade que está te dando. Sim. Senta à mesa e aproveita. Esquece o que você é. Aproveita aquele momento ali que é seu, que é único, que talvez tem muitas mulheres que podem morar aqui, que pode ser dona de loja, que não teve condições de entrar em restaurantes que eu entrei lá na Europa. E tomar o melhor espumante, a melhor champanhe, não é nem espumante, a melhor champanhe, o melhor vinho, sabe? E conhecer, ter conhecimento, e você ser humilde o suficiente para perguntar também, para entender, para querer saber. Então, sempre foi assim, Elisete. Maravilhoso, porque eu esqueci de contar isso para ela. Vocês sabiam disso? A mulher foi para a Europa, minha filha. A mulher viajou, morou fora. Qual foi os países que você morou? Morei 2 anos
Fiquei 2 anos em Portugal trabalhando. Depois voltei ainda mais 3 vezes a Portugal. E passei 9 meses no Canadá. Bom, tá bom para você? Né? Qual foi a dificuldade, assim, quando você saiu daqui e chegou em outro país? De manhã eu estava falando sobre isso. As primeiras dificuldades, os primeiros desafios, na verdade. O desafio maior que eu tive foi quando fui para o Canadá, tá? Porque no Canadá eu simplesmente tinha saído de uma casa que eu trabalhei 9 anos, e aí chegou um casal de canadenses precisando de uma pessoa para fazer um período lá. E aí eles me fizeram um convite. E aí, quando você é jovem, você não pensa muito. Você não quer ir para o Canadá, não? Sim, claro. Não pensei 2 vezes. E fui eu, tirei passaporte, tirei tudo e fui embora para o Canadá. E lá, realmente, a diferença lá é que tinha o inglês, né, Elisete? Eu não sabia absolutamente nada. Ela conseguiu uma pessoa, uma jovenzinha, que eu passei os 9 meses, praticamente os 9 meses que eu passei lá, a jovem me ensinava o inglês, pelo menos o básico, para eu poder me virar quando saísse. Mas essa foi a dificuldade, mas só tive essa dificuldade, não tive dificuldade mais nenhuma em nenhum momento. Lembra de alguma... Vem à tua mente alguma lembrança bacana desse período? Ou lá, ou Portugal? Olha, Elisete, em Portugal foi muito mais, né? Que em Portugal nós ficamos 2 anos lá em Portugal, então eu tive oportunidade de conhecer também outros portugueses. Eu tenho uma amiga que é portuguesa e ela vira para mim e fala assim: Gil, você parece com tudo, menos com brasileira. Você não tem comportamento nenhum de brasileira. Você parece outra pessoa que não seja de outro país, de outro lugar. Pelo seu comportamento, pela sua maneira de ser, de tudo mais. Mas foi mais fácil porque era o português de Portugal e realmente é maravilhoso a questão de você poder ter acesso também, né, Elisete, a museus, a cafés, a tantas outras coisas que tem lá em Portugal, que é muito bom. As pessoas... Você foi empregada doméstica, mas a gente está falando aqui de empregada doméstica de níveis altos, famílias de alto padrão. Curiosidades, assim, dessa tua época, dessas tuas oportunidades que você teve, que você viajou, conheceu outras pessoas, a forma de servir a mesa era outra, a forma de se... Eram vários empregados. O que tu pode trazer de curiosidade dessa época que virou até um aprendizado para você? Elisete, numa casa que eu trabalhei, quer dizer, foi praticamente a última, né? Eu estava lá praticamente, era governanta da casa, porque tinha outros funcionários. Sim. Tinha outros funcionários. Tinha cozinheiro, tinha chofé, tinha tudo lá na casa. E eu precisava, essa é a coisa, eu precisava treinar, normalmente eu que treinava as pessoas que iam fazer a cozinheira. A pessoa que ia fazer, que ia ajudar na casa, não fazia só a cozinha, né? E aí tinha um ponto certo para tudo, para verdura, para o frango, para o arroz. E aí, quando em algum momento eu me desvencilhava daqueles 3 meses lá, eram 3 meses perto da pessoa, para mostrar todos os detalhes de como que era a preparação, como era feito, como tinha que ser feito. E aí acontecia alguns momentos de falar assim, tocar o interfone e você pode vir até aqui, por favor? Quem fez isso? Não falavam com os outros empregados, falavam com você. Comigo. Você que respondia pelos outros. Eu que respondia. Mesmo que não tivesse sido você que tinha cozido aquele legume, aquela... Não, mas aí... Então, isso significa que você precisa ficar um pouco mais lá. Porque não está dando. Não é desse jeito, não está igual o seu. Que isso, hein, Gil? Gil, uma especialidade. A Gil mandou para mim, eu estava muito mal, estava com a imunidade baixa, estava com não sei o quê. E ela falou assim, Lisete, vou te mandar um arroz integral. Eu falei, não como arroz integral, não gosto. Não gosto de arroz integral. Gente, que arroz integral era aquele? Qual o nome daquele... Não, você mandou um bolinho. Não, um bolinho de arroz integral. Que delícia!
delícia! Bolinho totalmente arroz integral bem feito, com os legumes todos ralados e um pouquinho de queijo parmesão, e aí enrolado, e depois você leva o forno, põe rega com azeite e deixa no forno para assar. É uma delícia. Quando quiser mandar de novo, fica à vontade, tá? Uma outra especialidade que você fazia muito bem, que você era muito boa e que até hoje ou você faz ou você não faz mais, mas você lembra que você fazia muito bem. Ai, Lisete, não sei, sabe? Porque ultimamente eu ando Agora ela tá totalmente... mentindo, ela não cozinha mais, ela cozinha pra caramba. Não, eu fazia muito bem também, era salmão, que eu fazia muito bem. E deixa eu ver outra comida. Massa, de um modo geral, né, Elisete? Porque tem o ponto certo da massa, sabe? Tem os minutos certos para cozinhar, não pode deixar passar, sabe? Você tem que observar ali no pacote. Não sei se você já observou. Vem falando ali, né? Vem falando. E você tem que ver aquele tempo da massa ali para ficar pronto. Isso Deixa eu te falar. Você ficou muito tempo fora de casa, né? Não só quando viajou, como também quando trabalhava. Isso era difícil? Ah, Lisete, era difícil, não era fácil, sabe? Porque você acaba, Elisete, como você fica muito tempo fora, e aí quando você volta para o ambiente familiar, apesar da mamãe e papai serem muito... Mamãe, quando eu chegava em casa, quando era o dia da minha folga, sempre tinha aquilo, a comida tinha que ser... Uhum. Ela perguntava, o que você vai querer de almoço? Porque você ficava muito tempo Eu fora, ficava né? muito tempo fora. Então a minha cama estava sempre arrumada do jeito que eu gostava. A comida era... Quem quisesse comer, tinha que comer aquilo que eu gostasse. Gostava. Legal. Então sempre tinha assim... Papai sempre me esperava no portão, quando sabia o dia que eu chegava. E essa semana, olhando por fotos, né? Eu me lembro que o Matheus, pequenininho, o Matheus também me esperava no banquinho, sentado com o papai também. E aí ele falou assim, eu sempre fui carinhoso com você, tia. Então tem essas coisas assim, sabe, Elisete, que é muito bacana. Ah, legal. Um momento difícil. Acredito que você teve muitos, mas um momento que te marcou assim. Olha, Elisete, momento difícil foi um momento que eu tive que largar tudo, parar com o trabalho, ir para casa. E aí, naquele momento ali, eu vi assim, realmente, eu falo no meu primeiro livro, a máquina deu defeito. E no livro, no filme Histórias Cruzadas, ela fala assim, em 5 minutos tudo pode terminar. E realmente, Elisete, em 5 minutos, um funcionário pode perder o emprego. Em 5 minutos, um relacionamento de anos pode se terminar. Uma amizade pode terminar. E a tua vida pode terminar todo aquele projeto que você tinha, porque eu tinha projetos. Sim. Quando aconteceu o que aconteceu comigo, de eu ter machucado e ter feito cirurgia, eu estava com meu passaporte, a minha passagem já comprada, porque eu ia para a formatura da criança que eu cuidava desde pequeno, para os Estados Unidos. Eu ia conhecer Nova York. Imagina, eu já estava toda, sabe, preparada, meu passaporte com visto americano. E aí você olhar assim e de repente você subir e se machucar e aí você se vê deitada naquela cama. Tudo mudou. Tudo mudou, Elisete, tudo mudou. E aí até fazer cirurgia. E aí, mais uma coisa interessante, Elisete, eu pude perceber naquele momento. Só ali eu pude perceber que eu tive tempo para ver o pássaro no chão andando. Só ali eu pude perceber e ver o sol, o céu. Você já vivia no automático. Vivia, né? Totalmente no automático, Elisete. Totalmente no automático. E as caminhadas para hidro, para fazer tratamento, aquela coisa toda,
já foi diferente. Uhum. Já foi diferente. É, porque você vivia, querendo ou não, você tinha todo um trabalho, toda uma responsabilidade com o outro. Com o outro, Com o filho do outro, com a casa do outro. E aí sabe? você nem tinha tempo de olhar para você, para suas coisas. Exatamente. E aí, porque era realmente no automático. E aí, Elisete, quando você. Eu nunca fui apegada, Elisete, a coisas, Uhum. graças a Deus. Sabe? Eu nunca fui apegada. Eu acho que quando você é apegada a coisa material, você sempre se dá mal com isso, porque se acontecer qualquer Sim, coisa, e como aconteceu antes de eu viajar, a minha primeira viagem missionária, Elisete, pensa você que eu andava de carro, porque eles me emprestavam o carro para vir para casa, eu fazia para me locomover mais rápido, tá? E então, de repente, você se vê numa situação, Elisete, que você tem uma casa toda montada, com tudo que você possa imaginar. E aí eu decido que eu vou fazer uma viagem missionária. Você não fica em casa, você vai viajar. Vou viajar. Mas simplesmente eu não tinha dinheiro para viajar, não. A mãe falou assim: como é que você vai viajar, Gil? Faz essa viagem. Eu falei assim: não, eu vou alugar a casa, vou vender tudo. Como? Que é isso? Eu falei assim: não, eu vou vender. As minhas irmãs, todo mundo, falou assim: Gil, você vai vender? Eu falei assim: vou vender porque eu preciso de dinheiro para viagem agora. E para que eu vou ver isso aqui mais? Eu não posso mais fazer mais nada. Eu tenho que fazer outra coisa na minha vida. E aí todo mundo impressionado comigo. E realmente, eu fui para lá, para Cabo Verde, foi uma experiência incrível. Né? Ficou quanto tempo? Fiquei 2 meses lá em Cabo Verde, experiência incrível. E vendeu mesmo as coisas aqui? Vendi tudo. Vendi tudo. E quando voltei 2 meses depois, mamãe morreu. E aí que a coisa ficou mais apertada ainda. Muito mais apertada. Você morava com ela? Eu morava com ela. Morava com ela. Que aí eu fui morar com ela, porque ela estava sozinha. Sim. Com meu irmão. E aí eu fui morar com ela. Mas não tinha mais nada. Tinha uma cama lá de solteira, consegui alugar a casa que eu tinha, porque foi esses meus patrões, Elisete, que fizeram um consórcio e me deram a casa. A casa foi sorteada, depois papai recebeu uma indenização. Eu fui lá e quitei a casa. Sim. Então, essa casa, eu tive essa casa por isso que eu tive essa casa. Tá? Talvez eu não tivesse essa casa. Então, eu sou muito grata a eles, porque eles me permitiram ter. E aí, eu fiquei vivendo de aluguel dessa casa, não tinha trabalho. E aí, agora, depois de 2018, voltando de Cabo Verde, mamãe morre em setembro. E aí, como foi? E aí ficou complicado. Ficou complicado, mas eu fui convidada para fazer, antes de eu viajar, eu fui convidada para fazer uma Páscoa com esse casal que eu estou agora, que eu já conheço há anos, que eu entendo que essa porta foi Deus que abriu. Com certeza, também concordo. Sabe? E essa semana, às vezes, as pessoas falam assim: mas Gil, mas você faz parte disso, faz parte daquilo outro, e continua trabalhando como empregada doméstica, como diarista, que seja lá, pô. Eu falei assim, e hoje eu estava conversando com a minha cunhada. Porque, Elisete, a porta que Deus abre, só ele pode fechar. Verdade. Só ele vai te dizer quando é o tempo de parar. Exatamente, Elisete. Então, eu não posso simplesmente achar que eu lancei o primeiro livro, que eu lancei o segundo livro, que eu faço parte do conselho, que eu faço parte disso, que eu vou largar tudo. Sim. Não, porque eu não me envergonho de nada disso, Elisete. Até mesmo que a família ainda precisa de você. Exatamente. Né? Você sabe dessa... Porque isso é uma missão também, né? Você, quero até te falar, você é muito envolvida com missões. O que te levou para missões? Olha, Elisete, quando eu voltei de Cabo Verde, o pastor Kelso me convidou para almoçar, quando eu fui levar meu relatório para a junta. E ele falou assim: Gil, você quer fazer parte do projeto piloto da Junta de Missões Mundiais como mobilizadora voluntária? Pensa na pessoa desempregada, sem dinheiro,
Não ganhei nenhum benefício do INSS, nada disso, Elisete, não tinha nada. Mas aí eu quero sim, com certeza. Fui eu fazer. O primeiro ano, logo em setembro, isso foi quando eu voltei, em julho, setembro, em julho eu aceitei. Aí depois eles me chamaram, tinha uma folga lá, me chamaram, uma amiga minha, eu estou precisando de uma pessoa que posso sim, eu fui lá fazer folga e tudo. E aí em setembro mamãe faleceu. E aí a gente ficou, eu com meu irmão, cuidando, e realmente eu passei o ano, aí veio a pandemia. Sim. Veio a pandemia, mas na pandemia eu fui falar em várias igrejas, falando sobre a obra missionária também, sobre o envolvimento meu, com máscara, com tudo. Então, foi dessa maneira que eu fui. Entrou para missões. Entrei para fazer. Missões faz parte. E, na verdade, sabe o que eu estava pensando? Até você sempre foi uma missionária, você sempre teve em campo missionário. Seja quando você foi com uma família para o Canadá, seja quando você foi com uma família para Portugal, seja quando você está com famílias hoje. Isso é missão. Você consegue enxergar assim? Consigo enxergar, Elisete, porque eu não escondo de ninguém. Sim. Que eu sirvo a Deus. Isso é claro. Tá? Então, essa família que eu tô com eles me deram entrada para perguntar. A esposa, quando a gente estava indo na Páscoa, me fala sobre o projeto missionário. Ah, Elisete, falar sobre missões, vamos embora. Eu fui daqui de Itaipava falando de missões para ela. E aí, nesse período, quando eu fui viajar, eles ofertaram, me deram uma oferta abençoadora para a minha viagem missionária. Sabe? E aí eu falei assim, eu sempre falo com ele, eu falei assim, a única coisa que eu posso fazer pelo senhor é orar. Sim. Pois então, continue orando pela nossa família, Gil. Legal isso. Sabe? Então, Elisete, quando a gente pode testemunhar e testificar desse amor, daquilo que Deus faz na nossa vida, Elisete, é muito bom, sabe? Mesmo você estando, até as pessoas viraram para mim, você vai ficar lá como conselheira na Secretaria da Cultura, lá no segmento da literatura, vai se envolver com a cultura, vai... Gente, oi, sabe? Eu sei quem eu sirvo. Sim. Independente de quem esteja lá, de qual é a crença da pessoa, eu acho que a gente tem que respeitar a todos, sabe? Deus dá esse livre-arbítrio para todas as pessoas. Não sou eu que vou ditar quem a pessoa tem que servir. Sim. Eu sei quem eu sirvo. E ponto final. Caraca, depois dessa, não precisa falar mais nada, né? Deixa eu falar, você... E aí, vem o terceiro livro? Olha, Elisete, eu fui... Ela chegou a respirar fundo. Vem o terceiro livro? Elisete, Alcimar é um grande amigo, né? E aí a gente teve um momento que a gente estava conversando sobre outras coisas, sobre a questão política, sobre não sei o quê. Ele virou para mim e falou assim, Gil, você vai ter que escrever um livro sobre poemas. Eu não gosto de escrever de poemas. Não suporto, não quero escrever. Você tem que escrever poemas. Tá. Gil, tem que escrever um livro de poemas, acabou a história. Aí eu liguei para o Marcos, né? Marcos, quantos poemas eu tenho que escrever para fazer um livro? 70 poemas, Gil. Elisete, eu gosto do desafio, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, escrever poemas, como é que vai ser? E aí dá umas coisas assim, embaixo do chuveiro. Quando dá aquela... Vem estalos assim, aquela coisa, palavra embaixo do chuveiro. Fecho o chuveiro, enrolo na toalha, vou para lá, escrevo, volto pro banho. Às vezes eu tá com tudo apagado, luz, tudo já para dormir, vem não sei o quê, e aí eu escrevo. Porque teve uma pessoa que chegou para mim e virou para mim e falou assim, tudo aquilo que está no seu Instagram é você que escreve? Claro. Sabe? Sou eu que escrevo aquilo ali. Eu só não vou falar, porque você sabe que eu não gosto daquela coisa de câmera, de gravar vídeo, de não sei o quê. Eu tenho ainda essa dificuldade. Mas de escrever, outro dia mesmo eu já estava com tudo apagado, televisão, luz apagada, me veio um estalo, liguei a luz, peguei e fui escrever, sabe? E eu levanto e vou escrever. Então, realmente, nasceu isso. Eu acredito que
não fiz nenhum curso, não me preparei, mas foi uma coisa que veio de dentro. E aí tem esse projeto e tem um outro projeto muito maior, tá? Que é um grande desafio da minha vida, tá? Que também é um livro e que vai vir aí com mais mulheres abençoadas. Gil gosta de desafio. Tu gosta de desafio, né? Gosto. Tu gosta de desafio. Gosto. Gil gosta de viver coisas novas, maravilhosas. Gil fica só inventando moda, ficou. Porque minhas histórias. Não, eu quero outro. O primeiro, qual era o tema mesmo? Minha vida. O primeiro. O primeiro é minha vida, minhas histórias. Minhas histórias. Por que esse tema? Porque o tema eu falo sobre a minha adolescência. Falo sobre o abuso sexual, tá? Porque na infância tinha um homem que sempre uma pessoa que está sempre perto da família, que está ali. E aí, nessa época, eu tinha 8 anos, meus pais faziam feiras. Ele estava sempre lá, junto com a gente. Sempre aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa querida ali. Amiga. E aí eu tinha 8 anos, a pia era muito alta, eu tinha um banquinho que eu subia para lavar a louça, porque era pequena, um toco, né? E aí essa criatura chega e tira para fora e tal. E aí coloca até chegar aí preservativo, aquela coisa toda. E aí você assim, não tem problema, não vai engravidar. E aí eu pego, tinha uma faca perto, vai guardar. 8 anos, imagina uma menina de 8 anos. Tô vendo. Vai guardar ou quer levar quer que eu enfie a faca? Não tem problema. Vai guardar ou quer que eu passe a faca em você? E aí eu peguei, ele foi realmente embora. Eu não contei isso para minha mãe na época, porque senão, se eu contasse para papai ia ter um atrito muito grande. Não contei, fiquei com aquilo ali. E também teve casos assim, no trabalho, em outras casas que eu passei também. Não chegou nada a ser consumido, tá? Nada, mas sempre teve essas questões aí. E aí eu também falo, né, Elisete, do trabalho de missões, que a gente já falou aqui, e falo também do principal da PEC das empregadas domésticas. Sim. Sabe? Como é que foi tua luta aí por essa PEC? Porque, Elisete, foi muito bom, porque quando estava assim, aquela votação no Congresso, sai, não sai, eu me lembro que estava a Benedita e várias outras mulheres, e eu torcendo ali, e só de saber, Elisete, que foi, as mulheres se uniram, tá? Para que isso saísse, a PEC das empregadas domésticas saiu, e isso, Elisete, me beneficiou. Sim. Por isso eu cito no meu livro, porque eu fui beneficiada, porque foi em 2015 sancionou a lei. E aí, quando eu saí do trabalho, eu tive direito ao FGTS, ao seguro-desemprego e a tudo aquilo de direito que um trabalhador tem, que na época a gente não tinha. Verdade, não, isso aí foi sensacional. Isso aí foi sensacional. E aí a gente sabe que tem outras coisas que já são leis, mas que ainda estão muito embaixo dos panos, porque eu acho que não interessa para os governantes trazer isso à tona para as pessoas que são diaristas, sabe? E aí, outro dia, eu falei assim, gente, mas tem direito, mas já saiu essa lei, só que as pessoas têm que cutucar isso, sabe? Então, eu acho que as próprias mulheres, sabe, Elisete, no contexto geral, que são mães que, a maioria, quando a gente vai pela madrugada, que você para ali em frente ao metrô, sim, você vê a quantidade, gente, é um número enorme de mulher. São muitas mulheres. Muitas mulheres. Muitas mulheres. Ah, e tu falou tudo, tem muitas mulheres que há anos largaram suas casas, há anos não sabem o que é cuidar da sua casa, cuida da casa do outro, cuida do filho do outro, cuida das coisas dos outros. E muitas ficam muitos anos, né? Muitos anos. Então, é assim, eu falo mesmo, eu não deixo de estar falando sobre isso, sobre os direitos, sobre o que tem que buscar mesmo. Gente, tem que se informar, sim, tem que ler, tem que procurar saber,
sabe? Tem hora para pegar e hora para largar. Uhum. Isso é lei, sabe? É lei. Verdade. Ainda mais que muitas empregadas que dormiam nas casas trabalhavam. Não tinha hora para largar, Não. trabalhava enquanto estivesse ali dentro, enquanto Exato. estivesse todo mundo acordado, estava trabalhando. Estava né? trabalhando, Não tinha o horário de se recolher. Então foi preciso realmente dar um basta e ter esse tipo de coisa. Exatamente. Gil, um sonho. Um sonho. Sonho. Já escreveu 2 livros, já pintou e bordou, que ela já pintou e bordou, tá? Já foi para o Canadá, já foi para Portugal, já foi para Cabo Verde, já. Até quando ela me falou que dirigia, eu tomei um susto, eu não sabia que ela dirigia. Mas tem algo ainda no teu coração que você pensa? Olha, Lisete, eu tenho alguns projetos até 65 anos, né? Que é fazer algumas viagens missionárias e voltar ainda e conhecer outros lugares também. Isso é os meus sonhos, né? E ter saúde. Isso aí, um livro que você deixaria, tem seu e seus, né? Os seus, galera, um livro que você indicaria para alguém ler? Deixa eu ver. Putz, é pesada. Não, Histórias Cruzadas não é um livro? Histórias Cruzadas, Maria Carolina de Jesus. Então, Maria Carolina de Jesus, que realmente a história daquela mulher é incrível mesmo. E toda a história dela, imagina você, quando eu leio a história, quando a gente lê Maria Carolina de Jesus, a gente viajar ali dentro, a gente vê ela naquele casebre, como ela fala, mas hoje tem tantas pulgas aqui, tá difícil. Então, realmente, Maria Carolina de Jesus. Gostaria de conhecer algum outro país, fora esses aí? Tem vontade de conhecer ou não? Ou outro estado aqui no Brasil? Não, quer dizer, eu tenho vontade de conhecer Guiné-Bissau, né? Que fica na África, é um país bem. A Gil é igual uma amiga minha, né? Aí eu tô aqui, a gente tá esperando o quê? Nova York, sei o quê. A minha amiga também foi para dentro de uma tribo, mandou uma foto para mim. Eu falei, gente, que ela também curte essas coisas aí, essas pegadas. Você vai. Porque missão, né? Não, é assim, porque de tudo você tira experiência, você tira. Sabe? Tem coisas, tem pessoas, sabe? Que você pode se doar, é realmente missão mesmo. Claro que conhecer Paris, maravilhoso, Nova York, sabe? Se eu tiver oportunidade ainda, e Paris, mas não é uma coisa assim que. Não é isso que queima o teu coração. Não teu é coração queima cada missões. Gil, você é sensacional. A Gil, eu te falei, quando eu repito, conheci Gil, a última coisa que eu imaginei é que ela fosse uma empregada doméstica. A gente pode falar, ué, mas por quê? Algum preconceito? Não. É porque a gente já conhece aquele estereótipo da empregada doméstica, né? A mulher de... Nem todas, lógico, mas a mulher de cabeça baixa, pela falta de merecimento, pela falta do reconhecimento, que é uma pessoa... E a Gil não, a Gil era empoderada, a Gil chegava, participa, é do conselho, é das coisas... Qual conselho você daria para a mulher que está nos ouvindo, que está trabalhando anos na casa, que tem seus sonhos e acha que não pode vivê-los porque é uma empregada doméstica? Olha, eu penso que não há limites para sonhar, não há limites, não há idade para você recomeçar, você se ressignificar de qualquer coisa. De aprender, eu sempre falo, o aprender não ocupa espaço na mente. Como você até botou lá aquela questão, né, de estar no conselho, de estar no SEMEC ali, junto com as mulheres. Sim. Então, é tudo um aprendizado. Tudo. Então, eu acho que a mulher tem que tomar a rédea da situação e falar assim, não, eu posso, eu consigo. Basta, a mulher tem que querer, Elisete, tem que querer e tem que acreditar nela mesma. E não permitir, Elisete, que a outra pessoa diga assim, você não é capaz. Sim. Sabe? Não é capaz sim. Todas nós somos capazes. Principalmente a pessoa que está ali, que é cuidadora, que está trabalhando, fazendo uma comida, de repente, ela pode não estar ali mais trabalhando
como empregada doméstica, mas abrir o seu próprio negócio, Sim. sabe? Ter o seu espaço para fazer, para criar as coisas. Show de bola. Gente, a gente está encaminhando para o final, mas eu quero fazer uma última pergunta para a Gil, porque eu conheci a Gil, a gente está já 3 anos, né? E desses 3 anos, a Gil já vinha de uma revolução de mudança, mas desses 3 anos já mudou muito também. E aí, olhando para trás, muito lá para trás, que quando você olha para trás e vê aquela Gil lá atrás, lá nova ainda, né, começando ali seu trabalho, e a Gil hoje, o que essa Gil de hoje, essa mulher aí linda, elegante, olha só, ela só anda assim, minha filha, elegante, muito dona do seu nariz, faz o que ela fala mesmo, Lisete, eu não tô afim, vou fazer o que eu tenho vontade. Ela fala, boa cara de pau, fala pra mim, tu vai, não vou fazer o que eu tenho vontade. O que essa Gil de hoje falaria para essa Gil lá atrás? Eu falaria assim, minha filha, Elisete, eu acho que a Gil de trás, ela também já era bem metida. Ela já era abusada. Ela já era, Elisete, ela já era, sabe? Essa Gil lá de trás, ela já era meio que revolucionária. Talvez sabe? Se não fosse, você não teria feito tantas coisas. Exatamente, sabe? Porque eu nunca tive medo, sabe? Medo de não fazer, sabe? Você precisa se arriscar, precisa se jogar. Ou você tá num relacionamento, se você tá no relacionamento, você tem que estar no relacionamento total. Mas se você não tá, mas também não tá, sabe? É como as pessoas falam assim, mas você pretende se casar? Eu falei assim, não, mas meu casamento é perfeito, gente. Eu tenho um casamento com a pessoa certa, que não tem problema. Mas que isso? Gente, case-se com Jesus. Esse não tem problema, não tem BO, sabe? Não tem, como é que a gente fala? Não, né? Como é que é? DR. Não tem. Não tem nada, né? Absolutamente nada, Elisete. Pensa o seguinte, ele te escuta pra cá. Não, imagina você falando com Jesus, Elisete. Sabe? Deve ser uma DR daquelas. Daquelas. Sabe? Você pede e te abençoa. Que casamento melhor? Agora tu vai procurar o quê, gente? Verdade. Sabe? E as pessoas ficam preocupadas com a gente. Fica muito preocupado. Muito preocupado de você estar tá rindo, ó. Felipe tá rindo? Ficam muito preocupados de a gente estar... Não, sabe o que acontece? Eu penso assim, Elisete, quando a gente chega... Eu tô com 63 anos, tá? Não tem o menor problema de falar da minha idade. Mas quando você chega com 63 anos, que você olha lá pra trás, eu já namorei pra caramba. Ih, Gil abrindo o livro, não vou nem acabar, mas eu tava me encaminhando pra acabar, mas ela abriu a caixa de Pandora agora. Sabe? Então, você já namorou, já beijou pra caramba. E agora você vai ficar com dúvida das coisas que você quer? Verdade. Acho que as prioridades mudam, né? Eu vou até falando as prioridades. Eu falo muito que tem muito de prioridade. E aí as prioridades vão mudando um pouco e tá tudo bem. Hoje você está com foco em outras coisas que estão te deixando realizadas, felizes. Fora que eu acho que eu digo muito que casamento é missão, tá? Também. Então nem todo mundo é chamado para aquela missão. É sério mesmo, eu vejo muito assim. Tava falando com a menina. E eu acho maravilhoso. Gil, uma palavra, vou ficaria contigo aqui até amanhã. Gil, tá demais. Ó, Gil é tão empoderada, sabe? Tanto que ela que falou, eu quero fazer um podcast, porque eu quero quero poder impactar outras pessoas com a minha fala, com a minha experiência, com a minha história. Talvez mulheres que precisem ouvir isso. Que, ó, não é porque você trabalha numa casa de empregada doméstica que você é menos. Não é porque você trabalha numa casa de família que você pode menos ou que você não pode sonhar, não pode fazer. Ela escreveu 2 livros. Ela não só escreveu, como ela organizou. O segundo, ela dirigiu, ela montou equipe. Ela trouxe as mulheres para escrever. Você acha que isso é pouca coisa? Não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa. Ela já está partindo para o 3º projeto. Já tem mulheres procurando ela, querendo saber, porque viram, ficaram tão encantadas. Eu não sabia, eu postei a foto do livro, mas, sinceramente, postei despretensiosa para fazer um agradecimento. Quero agradecer minha amiga Gil por ter me dado a oportunidade. Caraca, aquilo ali deu um boom. Eu falei, gente, o povo gosta mesmo desse negócio de livro, hein?
Então aquilo deu uma autoridade. Falei para o amigo, olha, me trouxe autoridade, credibilidade. E isso tudo ela à frente, ela orquestrando ali. Então, é possível. Ela falou, não, eu quero fazer um podcast para poder deixar minha fala ali, ó, eternizada, para que outras pessoas, não só mulheres, homens e mulheres possam ouvir, possam saber que é possível. Então, a fala é tua para a gente encerrar. Faça suas considerações finais e deixe uma palavra para quem está nos ouvindo sobre o que sobre não desistir, sobre sonhar, sobre todo mundo pode ter seus sonhos, independente das dificuldades, todo mundo tem as suas, mas para não retroceder, avançar. Primeiro eu quero deixar aqui uma fala do seguinte, gente, para você, mulher, que já aconteceu comigo logo assim que eu comecei a caminhar, tá? No meio do empreendedorismo, em eventos, e a gente pode ver, tá? Que ainda há muito preconceito, infelizmente, no meio. Muito preconceito. A Elisete é uma pessoa que ela não tem preconceito nenhum. Ela pega, abraça, agarra como outras mulheres. Mas tem quando você fala assim, eu sou empregada doméstica, as pessoas te olham de outra maneira, achando que você, mulher, não é capaz. Então, é para você que está aí trabalhando, a gente sabe exatamente que tem muitas mulheres, como aconteceu com a minha sobrinha, tá? Ela fez a faculdade dela todinha de psicologia, trabalhando como faxineira. Sabe? Então, ela galgou, era casada, 2 filhas, às vezes passava na clínica da família, noite, que tinha problemas e tudo, mas ela não desistiu dos seus sonhos. Então, você, mulher, não desista dos teus sonhos. Não olhe para não fique preocupada para quem está olhando, observando você, achando que você é isso, aquilo outro, que é só uma empregada doméstica. Não, eu sou um ser humano, eu sou uma mulher, eu posso, sabe, tanto quanto qualquer outra mulher. Quando a gente vê, Elisete, na nossa história mesmo, quando a gente fala de Maria Carolina de Jesus, quando a gente fala de Benedita da Silva, Elisete, sabe, de tantas outras mulheres da nossa história que tinha uma coisa que era nada. E chegou onde chegou. Então, basta a gente olhar para esses exemplos e não desistir dos nossos sonhos, Elisete. Tá? Manter-se firme. Arrasou, Gil. Então, estamos aí, mais um podcast da Manancial Podcast. Hoje com essa história incrível, que espero que venha impactar a sua vida, mudar a sua história. E hoje a gente está aqui com o apoio e parceria do Bistrô Bougainville. Maravilhoso. Gostou daqui, Gil? Adorei. Maravilhoso, super indico. Aconchegante. Olha o chiquê. Olha o chiquê. Tudo muito... Tô nem acostumado, não tinha nem roupa para isso. Tudo maravilhoso aqui. Atendimento top. E ó, você querendo marcar o seu podcast, e aí vocês já viram, né? Que é Manancial Podcast, tem estúdio, tem aqui esse bistrô maravilhoso, que você pode também agendar e querer fazer algo aqui. E, inclusive, aqui essa poltrona, eu tô quase tentando aqui essa poltrona. Essa poltrona que você pode, inclusive, vir com mais de uma pessoa. Hoje veio só a Gil aqui, o Gil brilhou sozinha. Mas faça contato no direct da Manancial Podcast e marque seu podcast, vem contar a sua história. Compartilhe a sua história, porque tem alguém que está querendo ouvir o que você tem para compartilhar, para que ela possa mudar a vida dela. Até a próxima.